Olá, pessoal. Boa tarde. Licença por interromper. Obrigada pela presença de cada um de vocês. A maioria aqui de vocês já conhece, então não tem muito o que falar. Eu sou a Pan, eu trabalho ali, ajudo ali na incubadora. E nosso objetivo aqui hoje é entender um pouquinho dessa ferramenta da OKR, trazida pelo nosso amigo Thiago. Thiago, gratidão por ter dado o convite. Te conheci no Setup Weekend de Criciúma. E de cara já foi uma empatia, uma sinergia muito bacana. Então, você sempre muito humilde, muito disposto a ajudar. Somos humildes, né? Então, gratidão mesmo aí pela abertura de agenda e ter vindo até Tubarão para ajudar a gente. Vou deixar tudo contigo, porque tu é o cara que sabe muita coisa e a gente está aqui hoje como aprendiz. Legal, obrigado, Thay. Boa tarde a todos, então. Só a última frase que eu vou falar, depois não sei tudo não, eu estou aprendendo ainda a utilizar essa metodologia. Então, obrigado, pessoal, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. A nossa palestra deve durar aí aproximadamente uma hora e pouquinho. E depois, no final, a gente pode debater como nós implementamos na prática essa metodologia. A gente pode fazer alguns debates. Eu sei que a maioria de vocês aqui já criaram suas próprias empresas ou estão em estágio de validação do modelo de negócio ou em estágios mais avançados, né? Então, nós somos uma empresa já com modelo de negócio validado, já estamos no mercado, já temos bastante clientes. Então, eu acho que a gente pode trocar bastante experiência aqui com quem está começando e que já escolheu um pouco do caminho. Bom, então, nós vamos começar desenvolvendo essa nossa palestra, falando principalmente das duas etapas que nós desenvolvemos na Portábilis, foi a revisão da nossa missão e propósito, e depois como que nós implementamos a metodologia OKR. No final, também eu vou deixar algumas ferramentas para vocês. Eu acho que sempre que eu vou falar com o público, eu procuro assim, se a gente tem como entregar algum valor mesmo. Então, o meu objetivo aqui, a minha missão, é no final entregar o conteúdo, mas entregar ferramentas também para vocês desenvolverem por conta própria os OKRs das suas empresas. Tá? Então, tem alguns modelos que eu preparei para vocês. Então, acho que a maioria aqui não me conhece, exceto, quer dizer, a Pana, já nos conhecemos no ano passado, mas o Wilson, que está aqui na frente, ele foi meu colega de trabalho numa empresa de tecnologia que eu trabalhei. Ele era o programador, e eu era o cara que testava, que criticava as coisas que ele fazia. Então, a gente tem uma relação, assim, histórica, amigável, né? Entre aspas, programador e tester. Então, vocês já sabem como isso funciona, né? Mas eu tenho muita admiração pelo profissional que ele é e obrigado, Wilson, por estar aqui na palestra. Obrigado. Então, eu sou natural de Jacinto Machado, mas atualmente resido em Criciúma e a empresa é em Sara. Tem 3 cidades aí. Eu fundei a Portábilis em 2009, juntamente com o Ricardo Bortolotto. E nós começamos o nosso projeto trabalhando com softwares para a gestão pública, especialmente na área da educação e da assistência social. Hoje a nossa empresa já está alcançando o número aí de quase 70 prefeituras em todo o Brasil, não só no sul, mas também no norte e nordeste do país. O objetivo aqui hoje não vai ser falar da empresa, né, vai ser falar de propósito, de missão e como que a gente alcançou resultados, aí, principalmente no primeiro trimestre de 2017. Então a gente não vai estar hoje falando só da Portábilis. Eu tive no meu histórico profissional também uma experiência ocupando um cargo público como secretário de administração e finanças de um município. Então foi um momento que eu aprendi bastante também a parte do funcionamento da administração pública, né, de contratações públicas. Isso ajudou depois também a entender como falar com esse mercado, como participar de processos licitatórios. Então foi bem importante para a nossa marca isso. Bom, tem aqui meus contatos, caso vocês queiram ficar, para depois a gente se comunicar e vocês tirarem alguma dúvida ou compartilhar alguma coisa que vocês aprenderem sobre isso. Thiago Portábilis e o meu LinkedIn ali. Então, como eu mencionei, nós vamos estar abordando aqui essas 3 etapas da nossa palestra, né, que vai ser a questão de missão. Ficou um verde meio estranho ali, pessoal, mas minha tela que tá bom, tá? Porque nós colocamos um cabo aqui e na conversão aí perdeu um pouco da cor. Então, a gente vai estar falando de missão e propósito, como que a Portábilis fez isso no passado, quer dizer, já tinha 6 anos de estrada, e só depois de 6 anos que a gente foi fazer a definição de missão, visão e valores. Então, eu vou explicar como que isso foi feito e por que isso foi feito tão tarde. E depois eu vou falar para vocês como que a gente materializou, ou seja, como que aquilo que a gente colocou como previsão na nossa visão, por exemplo, como está sendo materializado isso no dia a dia dentro da empresa. E depois é o bônus que eu vou estar entregando para vocês, que é bem bacana. Bom, pessoal, queria começar fazendo uma brincadeira aqui. Eu queria saber se todo mundo lembra desse gato aí, ou faz ideia dele. Alguém quer arriscar? Não, deixa eu achar. Isso. E aí essa obra tem mais de 150 anos, mas passa uma mensagem. Vocês já devem ter lido sobre isso, ou visto aí na internet, né? Esse diálogo entre a Alice e o gato. Mas eu acho isso muito importante para processar não somente
para o propósito, a missão da nossa organização, da nossa empresa, mas para também olhar para a sua missão pessoal, né, o seu propósito de vida. Então, em outubro do ano passado, na Portabilis, um grande sonho na empresa, junto com o meu sócio, mas eu acabava percebendo que nem todo mundo conseguia visualizar a mesma coisa que eu visualizava. Assim, a gente falava de projetos, a gente falava de clientes, de produto, mas não havia um alinhamento. Ou seja, eu tinha um grande sonho para a empresa, mas a equipe não sabia qual era esse grande sonho. Quer dizer, qual era a direção que eles tinham que seguir, para que direção que eles iam apontar os esforços deles. Né? Então, eu percebi que faltava fazer alguma coisa. Então, eu fui pesquisar várias metodologias, várias ferramentas. Também falei com algumas consultorias para ajudar a gente a fazer isso. E daí eu percebi, então, que faltava essas ferramentas tão batidas já, mas tão importantes para a organização, essa tríade aí, né, da missão, visão e valor. Então, em 30 de outubro do ano passado, eu sentei com a minha equipe e comecei uma apresentação para eles. Nesse dia foi uma manhã, eu servi um café bem gordo para eles e fiz uma comunicação que teria um grande anúncio a fazer. Alguns achavam que a empresa ia ser comprada e tal. Mas não era nada disso, era para falar sobre a própria empresa mesmo. E aí eu comecei os slides falando do gato, né? Porque tem o diálogo entre ele e a Alice, onde a Alice está perdida na floresta, e ela pergunta para o gato qual o caminho ela deve escolher, dentro de uma série de opções que ela tem. E o gato pergunta, depende, qual é o destino que você quer alcançar, para onde você quer chegar, né? E a Alice diz que tanto faz, tanto fez, desde que chega a algum lugar. Então o gato diz que não importava qual o caminho que ela escolhesse, porque qualquer caminho que ela escolhesse, ela ia chegar em algum lugar, então não importava muito. Desse diálogo aqui ele é muito conhecido e muito utilizado no meio empreendedorismo para falar sobre direção, né? Sobre escolher um caminho. Então isso tem a ver também com um propósito pessoal, né? Então cada um de vocês aqui, vocês escolheram algum caminho, né? Talvez não seja o melhor caminho, mas vocês precisam experimentar. A Alice, ela tá meio Zeca Pagodinho, assim, né? Tanto faz, tanto fez. E ela não sai do lugar, na verdade, né? Não sai do lugar. Então tem uma diferença, de uma analogia que eu faço, com os vikings, né? Os vikings foram grandes guerreiros que existiram entre o século VIII e o século XI, e tinha uma ferramenta que diferenciava eles de todas as outras embarcações que velejavam, que era a utilização da bússola solar. A bússola solar era uma ferramenta que que fez eles conquistar naquela época todo o norte da Europa, e eles sabiam exatamente para o campo de batalha que eles queriam retornar, porque eles descobriram esse instrumento de navegação. Então eles não saíram no mar sem saber a direção que eles iam. Então o descobrimento dessa ferramenta ajudou os vikings a se tornarem grandes velejadores da época e conhecidos até hoje por utilizar essa embarcação, que é a Drakkar, né, que é uma embarcação que é utilizada pelos vikings. Inclusive, eu recomendo a série da Netflix dos vikings, né, para vocês levarem para casa ao lado do guerreiro sanguinário, que eles são, né, essa parte realmente de grandes velejadores. E aí tem uma frase, que é de um pensador romano, que fala, né, que se um homem não sabe a que cor se dirige, nenhum vento lhe será favorável, né? Ou então a frase de Alice, né, se você não sabe para onde querer, qualquer caminho serve, qualquer opção é válida. Então, foi com essa discussão sobre Viking e Alice, né, sobre ser Alice ou ser Viking, que a gente começou a falar na Portabilis sobre propósito. E aí, nesse dia, inclusive, eu desafiei alguns colaboradores, eu fiz algumas perguntas assim, pessoal, o que vocês vêm aqui todas as segundas-feiras para cá para fazer o quê? Vocês vêm para cá motivados? Vocês realmente acreditam nisso que vocês estão fazendo aqui? Ou vocês consideram isso como mais um emprego, né, mais uma passagem? Então, inclusive, um menino que trabalha com a gente, este ano ele já saiu da empresa, ele disse que aquela conversa que a gente fez lá naquele momento, em outubro, foi imprescindível para que ele tomasse decisões na vida dele pessoal. Né? Quer dizer, ele gostava de programar, mas o propósito dele era a banda, né? Inclusive ele tem uma banda bem legal que lançaram um CD. Então hoje ele não está mais na empresa, ele está cuidando mais da banda. Né? Ele está trabalhando com tecnologia ainda, mas o maior tempo dele está sendo investido agora na banda. E ele disse que aquela discussão que a gente fez sobre o propósito, sobre fazer realmente o que se gosta, o que você tem paixão, aquilo fez ele pensar e ele acabou saindo da empresa depois por essa falta de alinhamento. Então foi um processo natural de ele deixar a organização porque ele viu que não tinha alinhamento com o que a gente estava fazendo ali. Então essa discussão sobre Viking e Alice, eu fico falando isso para todas as pessoas que eu encontro. Para minha esposa, outro dia o ano passado eu fiz essa pergunta, ela começou a fazer agora uma graduação de história, porque ela ama esse tipo de coisa, né? De aprender toda a história do mundo, do Brasil. Todas as pessoas que eu encontro no almoço, no network, eu sempre faço a pergunta, você é Viking ou Alice? Né? E algumas pessoas
Não, Thiago, o que ele está falando aí? Eu conto essa historinha aí do Rick, que tem a ferramenta para saber a direção que ele quer ir, e a Alice, né, que tanto faz, tanto fez. Aí a gente encontra tanta gente na universidade, ou em seus trabalhos, ou fazendo qualquer coisa, mas fazendo por fazer, né? Então, aquele universitário que está na graduação, mas, vamos fazer esse curso até o final, porque não sei se era bem isso que eu escolhi, mas ele não faz nada para mudar aquilo, ele continua, né? Como eu falei, o modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, essa discussão aí, pessoal, fez nós progredirmos para nós precisávamos falar sobre missão pessoal para depois falar de missão empresarial. Porque eu precisava discutir isso com gente que realmente estivesse alinhada. Então, se eles estivessem fazendo por fazer, nós não ia ter um resultado realmente positivo, né? Então, eu fiz essa pergunta para eles, se realmente o que envolvia eles para estarem junto com a gente, se era só realmente salário ou se era o maior, né? Então, esse processamento foi realmente importante. E aí eu finalizei naquele dia assustando um pouco eles e perguntando assim para cada um deles. Se vocês, imaginem vocês aqui, que estão ouvindo hoje essa palestra, se fosse o dia do funeral de vocês. Espero que seja daqui muitos anos, né? Muitos anos, todos nós. Mas vai chegar um dia. Então imagine que lá estivessem seus amigos, seus familiares, as pessoas que você mais gosta, que conviveram com você, que acompanharam toda a sua história. O que vocês gostariam que essas pessoas dissessem para vocês no dia do funeral de vocês? Ou seja, se fosse chamado uma pessoa lá na frente, seja o local que for, né? Esse é um funeral norte-americano, é um pouco diferente. O que vocês gostariam que essa pessoa dissesse sobre você? O Wilson foi um grande profissional da área dele, né? Ou ele ajudou determinadas causas sociais, enfim. Que história que ele está construindo agora, que ele vai ter orgulho de contar para os netos dele, né? Ou que as pessoas vão falar sobre ele. Então, se você fazer esse processamento reverso, assim, olhar para o teu funeral, o que você falar do que as pessoas realmente falariam sobre você, que você gostaria que elas dissessem, é a tua missão de vida. Então, tu faz o processamento reverso e tu consegue encontrar. Então, é bem interessante. E aí eu deixei essa pergunta aqui, também para o pessoal na empresa, né? O que você está fazendo com a sua vida atualmente tem a ver com o que você gostaria que as pessoas dissessem sobre você no dia do seu funeral? Então, eles acharam um pouco assustador de início, mas depois a gente foi falando um pouco mais e foi se entendendo e compreendendo o que estava acontecendo naquele momento. Então, depois que a gente considerou que a gente estava alinhado, é claro que eu não convidei ninguém a passar no RH para ser demitido, eu só deixei claro que estivesse com a gente que realmente quisesse estar ali, efetivamente, e acreditasse no que a empresa estava fazendo para aquele mercado. Então, eu sempre achei que essas três ferramentas aqui, essas três finalidades aqui na missão, visão e valor, eu sempre achei que era muito blá blá blá, assim, porque eu já entrei em consultórios de advocacia, odontologia, enfim, e às vezes tem uma missão lá na parede pregada dizendo que nós somos excelência em atendimento e somos responsáveis por entregar um serviço X, Y, só que a realidade não reflete o que está na parede, quer dizer, parece que é feito isso para fazer. Quando a empresa nasce, tem que ter isso, porque tem que ter. Mas como nós eu sabia disso, mas deixamos de lado, não foi priorizado no negócio. E como a gente foi fazer isso aqui mais tarde, para a gente foi interessante, porque nós já tínhamos os clientes, nós já tínhamos criado uma cultura de resultados com o nosso time, então foi mais fácil fazer esse processamento. E aí eu fiz da maneira mais difícil, que é a chamada bottom-up. Né? Eu chamei todos da empresa para fazer esse processamento. Geralmente o presidente, o CEO da empresa, define o que ele acredita como sonho e, olha, essa é a missão da empresa, executa. Né? Então, para nós foi legal porque nós fizemos esse processamento com todos lá da equipe. E aí eu vou estar explicando como que a gente desenvolveu isso. Então, não sei se todo mundo conhece isso aqui, ou já viu de alguma empresa, ou se já criaram das suas empresas, né? Mas a missão, aquilo que eu vou entregar para o mundo, né? Entregar para o meu cliente, qual vai ser o meu diferencial, o que eu vou estar executando para aquele mercado, né? E a visão, ou seja, para onde a gente vai direcionar os nossos esforços? Qual será o foco e a prioridade da empresa? Então, a visão visa definir isso. E aí tu pode definir também na visão, um ciclo, por exemplo, para nós é importante definir um ciclo de 4 anos. Então, nós temos um planejamento de 4 anos, porque o nosso cliente trabalha, são governos, e eles trabalham 4 anos, são governos municipais. Então, para cada negócio, pode ter uma visão de médio ou longo prazo. Né? Bom, e os valores é aquilo que pauta tudo que vai fazer, né? Quais são os princípios, as crenças do teu time, que você acredita, então tudo que você vai fazer tem que estar pautado por estes valores. Né? Então, eu acho engraçado que algumas empresas colocam como, por exemplo, valores ética, confiança, honestidade.
Esse é um tipo de coisa que qualquer empresa que se preze tem que ter, né? Então, tem algumas empresas que colocam de maneira bem humorística esses valores. Por exemplo, nós fizemos valores com frases do que nós acreditamos, não escrevendo palavras que não fazem bom sentido. Então, nós pegamos e escrevemos o que nós acreditamos e colocamos nessas frases. A gente sempre tenta... Bom, e aí eu vou passar algumas missões aqui de algumas empresas e eu queria ver se alguém lembra de quem é essa missão, que marca que é. Conhece? Mudar o mundo através da tecnologia. Não, esse aqui é da Apple. E essa aqui. E aí eu pergunto para vocês, o Google está conseguindo já executar essa missão? Já está acontecendo? Está acontecendo. É legal quando você consegue olhar para a missão de uma empresa e consegue ver que está realmente acontecendo. Então, é mais a percepção do público, né, do cliente, do usuário, do que a visão do empreendedor, ou a visão do negócio. Então, é bem importante que você defina uma missão que realmente faça sentido para o teu mercado, que você consiga concretizar. Tem que ser ambiciosa, mas também tem que ser possível de alcançar. Né? Então, o que a gente fez depois? Eu fiz essa explicação, foi um pouco mais profunda sobre missão, visão e valores, falei da importância de termos isso para dar direcionamento ao negócio. Eu falei do meu sonho para a empresa, né, e compartilhei com eles o que eu pensava sobre a organização, para onde eu queria levar essa organização. Falei que queria ser VIP, não queria ser Alice, então eu precisava deles. E aí, a primeira coisa que nós fizemos, eu sei que esse tipo de discussão com a equipe não vai funcionar uma ideação, um processo criativo, que eles falem para a gente qual é o nome da missão mais legal. Né? Isso é impossível, isso não acontece. Então, o que eu fiz? Eu construí um formulário, fazendo uma série de perguntas que foram inputs, foram entrada de dados para depois chegar. Então, esse formulário a gente perguntou coisas, como você visualiza a empresa daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos? Quanto for possível a gente pensar e alcançar, eu pedi para que eles escrevessem. Como se fosse uma notícia jornalística, assim, Portábilis implanta em 30 prefeituras de tal estado, né, os seus produtos. Enfim, eu pedi para eles escreverem sobre isso, pensando a longo prazo. O que eles gostariam de ouvir sobre a empresa? E eu pedi para eles escrever outras coisas também, por exemplo, o que eles gostariam que fosse prioridade no orçamento da empresa no próximo ano. Ou seja, tecnologia, investir em contratação de mão de obra, em eventos, né, em aquisição de melhoria da infraestrutura, enfim, o que eles gostariam que fosse prioridade no orçamento da empresa. E eu fui fazendo essas perguntas para que chegasse a um determinado resultado, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, aqui tem algumas fotos da equipe. Está lá portátil no escritório bastante descontraído. A gente tem videogame, a gente tem café liberado, tem pipoca. A gente tentou criar uma cultura assim, que na verdade o ambiente tem que ser propício para você criar essa cultura Vale do Silício que todo mundo fala, né? É claro que é muito único de cada empresa. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso também. Por exemplo, um dia um programador me perguntou assim, Thiago, eu posso parar agora às 3 da tarde e jogar videogame? Eu devolvi a pergunta para ele, você acha que pode? Né? Ele tem que saber, ele tem que ser responsável pela produtividade, pelo tempo dele, e entender se é possível ou não. Mas estão lá as ferramentas, a gente sempre que possível a gente usa, né, esses benefícios. Depois você pode entrar lá no site da Portábil, na área de oportunidades, dá para ver tudo essas ferramentas, esses benefícios que tem dentro do escritório. Então a gente fez um processo de ideação criativo para tentar chegar à missão da empresa. E aí isso foi tão legal porque as pessoas se sentiram empoderadas. Elas quiseram, elas participaram, eu deixei para elas decidir junto comigo. Então foi muito interessante o resultado. Assim, eu não esperava que a gente conseguisse, sem uma empresa, uma consultoria, ou sem alguém que dominasse esse tema, que a gente conseguisse fazer. Porque a gente realmente escreveu aquilo que a gente realmente acredita. Que nasceu assim das falas de todo mundo. Então, essa aqui é a missão da Portábilis, contribuir com a transformação e desenvolvimento das pessoas por meio da inclusão tecnológica e portabilidade. E talvez para vocês, ela soe assim, talvez um pouco clichê, talvez eu olhe a empresa de um de vocês ou outra empresa no mercado, talvez eu não entenda muito bem. Mas é o que é feito por trás dessa missão que realmente vai fazer a diferença. A do Google, por exemplo, talvez ninguém entendesse quando ela foi constituída, lá em 98, quando a Google foi fundada. Hoje a gente percebe ela, realmente o que isso está trazendo de valor para a gente, né? Então aqui nós temos uma visão também definida, para lá dessa, que é essa referência em soluções de gestão escolar e assistência social para pequenos e médios municípios do Brasil até 2020. Então, como eu falei, a nossa visão, ela segmenta melhor o mercado, ou seja, ela define pequenos e médios, quer dizer,
quando a gente for fazer uma venda, por exemplo, se for um município grande, é claro que se ele veio até a gente vai falar com ele e vai negociar. Mas a nossa prioridade, o nosso esforço, o nosso time de marketing e vendas tem um foco para pequenos e médios municípios. Então, a visão ela também dá coordenadas da direção onde você vai alocar os seus esforços, os seus recursos, né? Então, e para até 2020, também definir um ciclo. E aí, talvez você poderia ter definido um tempo maior. Para nós, foi importante definir uma data. É aquela frase, né? Uma tarefa sem uma data é uma tarefa que nunca será feita, né? Nunca será alcançada. Então, é bem importante que esteja definido o período. E aí, nossos valores, né? São coisas também que a gente acredita da empresa. E até eu acho engraçado que o oitavo, sempre que alguém está meio assim, não está muito de boa naquele dia, vamos invocar o 8 aí, porque o 8 é bom humor, né? Que para nós tem que ter o bom humor, tem que fazer parte todo dia, senão não tem graça. Tem que ser divertido também. Então, são coisas que não necessariamente palavrinhas de honestidade, ética, confiança, são coisas que a gente acredita. Ele simplesmente foi escrevendo isso baseado no que as pessoas falaram lá naquele questionário. A gente foi lendo ele com todo mundo depois, todo mundo junto, e lá as pessoas escreveram dados importantes, e a gente pegou esses dados e foi escrevendo juntos. Então, o resultado disso é missão, visão e valores estabelecidos. Aqui é uma versão mais contraída, né, uma versão mais sintética, mais marketing, né, que é contribuindo com a transformação e desenvolvimento das pessoas. Como nós trabalhamos com assistência social, diferentemente do que se fala muito na imprensa, o papel da assistência social é um papel de inclusão das pessoas. Não é só renda, tem um aspecto de cuidar da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E a educação pública do Brasil, né, a gente sabe que educação, a gente está fazendo, o que a gente está fazendo aqui hoje é educação, a gente está no ambiente de educação, então nós acreditamos muito que a transformação do Brasil, um país melhor, um país que queremos, um país mais produtivo e desenvolvido, passa pela educação. E o impacto da educação pública, o ensino fundamental, é muito grande na vida das pessoas. Então, a gente acredita muito que a inclusão social das pessoas, né, o acesso à escola pública, por exemplo, né, e a proteção nessas situações de vulnerabilidade e a educação pública de qualidade, a gente vai ajudar a formar cidadãos melhores, que a gente realmente sonha para o nosso país. Bom, e aí, pessoal, aqui somos nós comemorando no final do ano. Somos nós também gastando dinheiro lá no evento que a gente foi ao ar livre. A Pan tá nessa vibe, né, Pan, de curtir, de malhar bastante, curtir comida mais saudável. Ela posta no Instagram, porque eu sigo ela agora. Então a gente decidiu também, no ano passado, fazer algo mais também fora de ambientes tão fechados, né? A gente foi para fazer uma visita a campo, assim, numa área verde, né? Visitar cachoeira e coisa e tal. Só que a gente esqueceu naquele momento que ia chegar 2017, não esquecemos não, na verdade, né? A gente estava pensando nisso, que ia chegar 2017 e a gente precisava materializar a nossa missão. Então, assim, a gente definiu uma visão legal, uma missão que a gente acredita, todo mundo bacana, isso era 2016. Como que a gente vai começar em janeiro? O que a gente vai fazer para alcançar o que a gente se propôs a fazer na missão da empresa? Na visão, né? Então, pessoal, aí, esse cara aqui, né, que é o pai da administração moderna aí, tem essa frase que para mim fez toda a diferença, né? Aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, nós definimos uma visão. Posso até chamar ela de longo prazo para o nosso ciclo, pelo menos de 4 anos. Então, o que a gente vai fazer a cada ano, a cada ciclo, a cada mês, a cada trimestre, semestre, para alcançar essa visão, né? Para realmente fazer a nossa missão acontecer. Então, eu já vim estudando desde o ano passado essa metodologia chamada OKR, ou em inglês, Objectives and Key Results. Em inglês não é bom, né? Mas vamos chamar de objetivos e resultados-chave, que é uma metodologia que está sendo trazida para o Brasil agora, já tem alguns anos que algumas empresas do Brasil já utilizam, mas é fortemente difundida lá no Vale do Silício, né? Então, tudo que vem de lá, que a gente tropicaliza, a gente já vem com aquela ideia que é positivo, que é bom, vamos conhecer isso. Então, eu tive o primeiro contato com o OKR no ano passado, e eu entendi que os aspectos de missão, visão, valores seriam um alicerce para fazer o OKR. Que falava de dar direcionamento, alinhamento do time. Então, como só eu sabia o grande objetivo da organização, eu precisava compartilhar isso com todo mundo, porque uma das grandes diferenças do OKR para diferentes de outros sistemas de planejamento é que ele propõe que seja feito com todos os times, todas as pessoas. Os departamentos tomam as decisões da sua área, né? Claro, tudo alinhado com o grande objetivo da organização. Mas então ele trazia uma série de atributos que seria necessário a gente ter implementado em missão, visão e valores. Bom,
E aí, pessoal, definição da metodologia, né? É um sistema de definição de metas que é utilizado pela Google. Na verdade, não foi a Google que criou, foi trazido da Intel, já foi adotado na Intel ainda na década de 70. Foi trazido para a Google em 99. E pelas informações que nós temos, né, pelos dados, informações que os palestrantes da Google falam, realmente a ferramenta, o framework, propiciou a Google alcançar tantos resultados que nós conhecemos hoje. Crescer tanto também de maneira tão exponencial. Então, pô, se uma empresa de tecnologia do lado de silêncio utilizou e deu certo, e aí outras várias empresas, Twitter, Dropbox, LinkedIn, todas elas também estão aderindo, implementaram e conseguiram resultado. Então, se já provaram, é ciência, né? Nós vamos usar a maioria aqui de exatas, vamos experimentar isso, testar e validar, né? Então, a gente começou a aderir, uma coisa que tinha no método, quando eu comecei a ler a metodologia, eu vi que ela tinha coisas muito alinhadas com a nossa cultura na Portáveis, de realmente tomar as decisões de maneira coletiva. Eu sou o CEO da empresa, mas eu não tomo todas as decisões lá sozinho. Na verdade, eu acompanho a galera, eu ajudo eles a decidir sobre alguma coisa, mas eu não sou eu sozinho que tomo as decisões. Então, eu percebi, assim, nas características de propor alinhamento e engajamento dos times, ajudar a alcançar o objetivo da organização e, principalmente, trabalhar com ciclos curtos. Hoje, o que a gente faz, algumas empresas ainda fazem planejamento assim, de 6 meses ou de 1 ano, e o OKR ele propõe que você faça ciclos bem curtos, por exemplo, trimestrais. Tem empresas que adotam mensal, bimestral. Nós adotamos o padrão da metodologia, que é trimestral. Bom, então, também tem um foco muito legal, muito interessante, que é o foco no aprendizado. Ou seja, não tem problema nenhum se alguém não conseguir, um time, ou alguém individualmente, ou a empresa não conseguir alcançar os resultados que foram propostos, né? Atingir as metas que foram propostas. Geralmente, tem empresas que, quando você não atinge uma meta, você é penalizado, você deixa de ganhar uma comissão e tudo mais, né? Principalmente vendedores. Então, o objetivo de OKR é focado muito em aprendizado. Você define metas, e se você não conseguir alcançar, tá tudo bem. Não tem essa cobrança assim de, vai ser penalizado se não atingir as metas, né? Então, essa definição do João Dor é bem legal, que é bem intuitiva e simples, bastante utilizada, né? Que os objetivos são o que a empresa quer fazer e os key results são a maneira de atingir os objetivos medidos por indicadores. Então, realmente, é de maneira bem simples, né? I will as measured by. Então, assim, eu vou, né? O que eu quero fazer medido por um conjunto de resultados chaves. Então, isso aqui é a estrutura. Então, ela é muito simples. Se você pegar, por exemplo, o 5W2H, Balance Scorecard, e vários outros métodos que tem, você vai ver que eles são um pouco mais complexos. Só que essa simplicidade toda também traz sofisticação. Então, tem complexidade, né? Não é porque o iPhone, por exemplo, é simples e fácil de utilizar, que significa que ele é o mais barato, por exemplo, né? O simples nem sempre é o mais barato, é o mais fácil, né? Então, no caso, a simplicidade também traz complexidade para implementar. Todas as referências que eu leio sobre o OKR, as pessoas falam muito sobre errarem. Se vocês lerem o LinkedIn ou pesquisarem no Google, sempre está se falando de aprendizado contínuo. Então, é bastante experimentação. Às vezes, a gente acaba confundindo um pouco o resultado chaves, indicadores com tarefas. Você desenvolve tarefas, você faz ações para atingir aqueles resultados, mas não necessariamente as tarefas. Então, a gente vai estar falando mais em seguida agora um pouquinho mais sobre isso. Então, o objetivo é o que queremos atingir e resultados chaves é como sabemos se estamos chegando lá. Bom, e aí, como eu falei, várias empresas conhecidas, né, agora portáveis também, mas empresas que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, a RD, né, Resultados Digitais de Florianópolis, eles já implementaram já quase desde a sua fundação essa metodologia. Então, vocês sabem que eles crescem exponencialmente, a cada ano eles crescem muito, o RD Summit é um grande evento deles, e eles utilizam essa metodologia na empresa. A Hot Content também, que trabalha com marketing de conteúdo, também adotou essa metodologia. Então, as empresas famosinhas aí, né, não são os unicórnios ainda, né, mas elas que estão na casa dos bilhões ainda, mas são empresas que realmente estão crescendo exponencialmente. Então, vamos espelhar no que está funcionando, né? E aí, essas outras marcas todas vocês conhecem, né? Spotify, tu corre com o Spotify aqui, né, Pan? Todo mundo Spotify lá na empresa, todo mundo trabalhando com o Spotify. Tá na rua, correndo, fazendo esporte com o Spotify. Bom, então essa aqui seria uma estrutura simples, né, de um OKR. O que tem que conter um objetivo e o que precisa conter os resultados chaves, tá? O objetivo, o que nós queremos atingir, o que nós queremos fazer, né? Ele precisa ser qualitativo, tá? Aspiracional e motivador, ou seja, não pode ser simplesmente uma denominação de uma tarefa, ele tem que motivar a querer fazer aquilo.
Desafiador, mas não impossível. Então, sabe aquelas metas para time de vendas inalcançáveis, que a galera trabalha e nunca alcança? Não pode ser assim. Tem que ser desafiador, mas também tem que ser possível de alcançar. Assim, uma visão da empresa, né? Depois a gente vai ver exemplos. Resultados-chave. Então, ele tem que ser, tem o conceito de SMART. Se você ver várias metodologias que tem por aí, eles falam muito do conceito SMART, né? Que é específico, mensurável, atingível e relevante. Então, os resultados-chave, eles vão dizer para cada objetivo, né? Se a gente está progredindo ou não. Ele tem que ser quantitativo, ou seja, você tem que especificar valores. Ah, é percentual, é redução de taxa, é aumento de participação do mercado, é aumento da qualidade da satisfação no atendimento em percentual. Você tem que dar um número. Então, isso para mim é o que mais faz sentido assim no resultado. E aí onde a gente erra bastante. A gente erra bastante. É porque eu vejo muito do meu cliente falar assim, a gente tem que consolidar ou construir uma educação pública de qualidade. Daí eu pergunto para eles assim, tá, define qualidade. Aqui, pelo menos no teu contexto, né? Porque qualidade é subjetivo. Como que eu faço a medição? Como que eu meço qualidade? Então, a metodologia também diz que precisa ter de 2 a 5 por objetivo, ou seja, eu vou ter um objetivo e no mínimo 2 resultados-chave e no máximo 5. Então, não pode ter muito, nem muito resultado-chave, nem pouco, né? E ele precisa ser o SMART, tá? Esse SMART vocês vão encontrar em outras metodologias também. Específico, ou seja, não pode dar 2 interpretações, tem que ser específico. Ele tem que ser mensurável, tem que ser possível medir. Isso aqui a gente passa um trabalho para fazer, porque tem algumas coisas que é bem difícil de medir. Devo falar que ferramenta que a gente utilizou para chegar nesse resultado. Precisa ser atingível, como eu falei, tem que ser possível de alcançar. E também relevante, ou seja, ele tem que ter relação com o objetivo. Ele tem que fazer sentido nesse conjunto de resultados-chave. Ou seja, ele tem que ser relevante para o negócio e para o objetivo, né? E ter um prazo, né? Ter uma data. Bom, e aí, pessoal, como que cascateia, né? Como que encadeia a missão, visão e valores com o KR? Então, eu falei que a gente definiu lá essa tríade de missão, visão e valores em conjunto com a nossa equipe. E a gente utilizou, né, a gente adotou essa metodologia para alcançar a nossa visão. Então, onde a gente quer chegar, onde a gente vai direcionar nossos esforços. Então, a metodologia ela veio para isso. Então, como é que a gente organiza dentro da empresa a metodologia com a missão, visão e valores? Então, missão e valores vai estar lá no topo, claro que não necessariamente no topo, né? Aqui é só uma maneira, no organograma de a gente apresentar. Lá na Portables, nós definimos apenas um objetivo anual, tá? Aqui tem 2 objetivos anuais definidos. Seria assim, se eu definir um ciclo de 4 anos para a empresa, o que é ser referência, por exemplo? Então, a gente tem que buscar informações do que seria ser uma referência naquelas soluções. Então, quem é referência atualmente? Né? E quantos clientes tem adquirido? O que essa empresa faz? Então, a gente tem que olhar para a concorrência, fazer uma série de estudos para entender o que seria ser referência, para poder medir se a gente, em 4 anos, vai poder ser referência. Então, o OKR propõe que você tenha um grande objetivo anual, um ou mais, tá? Você pode ter de 2 a 3. Nós estamos trabalhando com apenas um para simplificar e para nós aprendermos. Então, você tem lá, embaixo da missão e visão, os seus objetivos anuais da empresa, objetivos organizacionais. Depois você tem os objetivos nos trimestres, né? E ali chama na metodologia de quarter, né? Que é um quarto do ano, que é o próprio trimestre. Então, você tem lá o quarter 1, 2, 3, né? Então, lá na Portables, por exemplo, cada área foi definido objetivos trimestrais. Equipe de marketing, equipe de vendas, equipe de atendimento, equipe de programação 1, 2. Então, cada departamento teve seus objetivos definidos e conectados ao grande objetivo da organização. E aí, dentro de cada objetivo, nós temos os resultados-chave, né? Como eu falei anteriormente, de 2 a 5 resultados-chave. E aí você desenvolve tarefas e ações para realmente atingir o que foi proposto naquele objetivo. Aqui tem demonstrando como que a gente segmenta eles por níveis, tá? Então, como eu falei, nós temos os objetivos da organização. Então, esse é o nível company, né? O nível empresa. Então, você vai ter um ou mais objetivos lá. Eu recomendaria, quando vocês fossem começar a pensar em apenas um grande objetivo, bem linkado com a visão da empresa de vocês. E depois nós temos os objetivos departamentais das áreas e depois individuais. Aí, esse último nível aqui, os autores, quem é experiente nisso, fala de bastante complexidade para implementar. Então, a gente desceu até o nível 2. Tá? A Portables hoje tem implementado objetivos da organização e objetivos das áreas. Não desceu do nível individual. Então, claro, individualmente, cada um no time contribui para o grande objetivo daquele time. Né? Então, recomenda-se que comece com os objetivos da organização e os departamentais.
Então, aqui vamos ver alguns exemplos de como poderiam ser estabelecidos esses objetivos, né? Tendo uma ideia de uma empresa X, uma empresa de exemplo. Essa aqui não é necessariamente nossos dados reais, talvez são dados fictícios. Então, um objetivo, né? Crescer e impactar positivamente o maior número de pessoas. Na verdade, esse é sim nosso objetivo, um dos nossos objetivos lá, só que os números dos resultados chaves não necessariamente. Então, o que seria crescer e impactar positivamente o maior número de pessoas? Né? Quantas pessoas? Então, no caso de uma empresa similar à nossa, que trabalha com cidades, com cliente por prefeitura, a gente definiu aqui que estar presente em 150 cidades de todo o Brasil seria uma boa medida para trabalharmos. Isso para o ano, né? Pessoal, a gente está falando de objetivo da organização, então a gente está pensando em um ano inteiro. Né? Então, depois a gente vai dividir esses 150 em trimestres. Né? Estar presentes em pelo menos 15 estados. Então, assim, não adianta participar em todas as cidades de Santa Catarina, por exemplo, né, que deu branco agora, mas chega a 200, né? Não, 295, né? Isso, 295, por aí. Quase 300 prefeituras. Então, não é para concentrar aqui. Então, o outro resultado-chave, ele é relevante para dizer assim, estamos pensando em participação, em impacto. Então, a gente quer sair do estado. Então, estar presente em pelo menos 15 estados brasileiros. Atingir a receita recorrente, MRR, né, que é a sigla em inglês, de 200K, 200 mil. Então, a gente quer chegar lá no final do ano uma receita recorrente, uma receita mensal, de pelo menos este valor. Então, esse aqui é um objetivo de impactar o maior número de pessoas. Esse aqui é um exemplo de um objetivo com os seus resultados-chave. O que seria um objetivo, por exemplo, departamental da mesma organização? Encantar os nossos clientes. Então, só a definição de encantar já cria uma mobilização, um movimento no time para como é que a gente vai encantar, né, os nossos clientes. Às vezes existe uma gourmetização um pouco disso, né? Hoje se fala da metodologia do sucesso do cliente, né? Customer Success, que é um método para realmente fazer com que os clientes tenham sucesso e realização com o seu produto, em vez de só ser um time de atendimento passivo, por exemplo, né? Que só responde às solicitações de atendimento. Então, inclusive, a gente está adotando essa metodologia agora na empresa, só que às vezes o cliente ele não quer ser encantado, ele não quer necessariamente ter sucesso, ele quer que o problema dele seja resolvido. Então é importante que a definição dos objetivos esteja bem alinhado com o que você se propõe para aquele mercado. O nosso cliente, por exemplo, são diretores de escola, secretários de escola, professores, eles não necessariamente querem ter sucesso, eles querem o problema deles resolvido, uma ferramenta que funciona. Bom, então, o que seria encantar os nossos clientes? Num contexto dessa empresa de exemplo, seria reduzir o tempo de resolução dos tickets, né, de atendimento para até 24 horas. Certamente essa empresa, por exemplo, resolve em até 72, então vai ser desafiador para ela apertar, né, para 24 horas, ou então para 12 horas. Então, você pode, inclusive, ter objetivos diferentes em cada trimestre e apertando mais a meta, esticando, sempre o conceito de alongamento. Né? E alcançar nível de NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma ferramenta também que está se falando muito aí nas empresas que trabalham com o sucesso do cliente, de 75 ou superior. Tem vários níveis, né? Daí eles separam aqueles clientes em detratores, os promotores e os neutros. Né? Você tem aquele que fala, aquele detrator, ele pode até falar mal da sua marca, por exemplo, nas redes sociais. E o neutro é aquele que está satisfeito, mas está tudo bem, não vai falar mal, mas também não vai elogiar. E os promotores são aqueles que recomendariam, inclusive, o nosso produto, nosso serviço para uma outra prefeitura ou para um outro cliente. Né? Não sei se vocês já perceberam, mas algumas empresas, não sei se vocês utilizam algum serviço, por exemplo, eu não sei se no Facebook já apareceu alguma coisa sobre isso, tá? Eles pedem para você responder assim, uma escala de 0 a 10, qual a possibilidade de você nos recomendar para um amigo? Isso é NPS, tá? Então, em vez de fazer aquelas perguntas assim, imensas, gigantes, subjetivas, ele só faz uma pergunta simples, de 0 a 10, e você responde. O que você responder ali vai dar entrada de dados para o NPS, que é o que muitas empresas estão adotando para medir satisfação. Então, essa empresa se propôs a atingir um nível de excelência, né? Isso tudo está alinhado ao impacto que eles querem causar, no alcance, quer dizer, clientes satisfeitos também impactam em testemunhos para outros clientes que contratarem também. E aqui seria uma outra área, né? Um departamento de marketing, por exemplo, né? O que um departamento de marketing poderia fazer? Cansar a equipe de venda. Então, assim, você pode trazer até descontração ou humor para fazer mais sentido para aquele time. O departamento de marketing, o pessoal descontraído, gosta de inovar, de experimentar bastante inovações, né? Então, o que seria cansar a equipe de vendas, né? Lançar um novo site responsivo. De repente, a empresa não tem um site ou é ruim, ela quer melhorar a usabilidade desse site. Aumentar em 5% os visitantes do site.
e gerar 4.500 leads, né, que seriam potenciais compradores, potenciais clientes, para vendas. Então, assim, são 3 resultados chaves que vão objetivar alcançar a equipe de vendas. Ou seja, se eu tiver um site melhor, se eu aumentar em 5% os meus visitantes e gerar dessas visitas 4.500 leads, eu vou realmente deixar a equipe de vendas com bastante mão de obra e bastante trabalho para realmente concretizar os negócios. Né? A gente está falando aqui já de funil de marketing, né? Que tem as pessoas que visitam o teu site, né? Aquelas pessoas que são atraídas pelo teu produto, tem aquelas pessoas dessa taxa, desse funil, que vão realmente comprar de você. Né? Então, se vocês precisarem sobre funil de vendas ou funil do marketing, vocês vão encontrar essas definições sobre atrair e considerar uma solução e comprar. Então, neste caso aqui, cancela a equipe de vendas tem que ter alcançado esses três resultados chaves. Daí não importa, por exemplo, 5% de visitantes no site. Você que vai ter que fazer experimentos e tentar descobrir como é que eu posso aumentar os visitantes desse site. É melhorar a usabilidade dele, é trocar as imagens do site, é fazer ele ficar mais rápido para as pessoas não desistirem de navegar no meu site. Então, você para melhorar essa taxa. E aí você consegue medir, né, Wilson? Isso é um trabalho com ferramentas da Google, medir pelo Google Analytics. Quanto que eu tinha de visitantes neste mês e quanto que eu tenho de visitantes depois que eu fiz as mudanças. É o chamado teste AB, né? Você tem um dado, você faz uma mudança e você testa o resultado daquela mudança. Bom, eu achei tão legal essa questão de OKR que eu fiz uma palestra no final do mês passado, lá no Nordeste, para alguns municípios que a gente está trabalhando lá, e inclusive nós estamos trazendo a ideia de implementar o OKR para a gestão escolar. Porque, como eu falei, eu falo com os clientes, eles falam que a escola tem que ser democrática, participativa, que os pais têm que participar da comunidade escolar, é uma série de questões subjetivas, e é muito difícil mesmo. Você não posso dizer que, para um gestor escolar, por exemplo, que eu quero trazer técnicas da administração para dentro da escola. Né? Todos os professores são educados e foram treinados para... o aluno não é um produto. Né? Eles entendem que quando a gente traz para dentro de uma escola pública esse conceito, a gente está invertendo um pouco o papel da escola, que é o papel mais social, né? E não voltado a adquirir alunos e crescer e se desenvolver. Né? Só que eu acho que existem técnicas da administração que a gente converte e chama de gestão, na gestão, que eu posso aplicar na gestão escolar. Né? Então, por exemplo, tem uma diretriz das dimensões da gestão escolar, que é um documento do MEC, que fala sobre o que seria uma escola de qualidade. E lá tem um aspecto que é criar um ambiente educativo mais... na verdade, é simplesmente criar um ambiente educativo de respeito. Né? Então, como que eu vou medir o que é um ambiente educativo de respeito? Então, eu criei um OKR de exemplo, eu criei vários, na verdade, para várias outras dimensões da gestão escolar. E nós mapeamos alguns resultados chaves, né? Alguns key results. Então, por exemplo, se há desrespeito naquele ambiente, então a gente mapearia 5 ocorrências de respeito no ambiente escolar, as mais relevantes. Depois nós criaríamos um manual de regras de convivência na escola. Depois nós comunicaríamos as regras para 50 turmas da escola. E depois nós faríamos um evento na escola para explicar e conscientizar os pais das regras de convivência. Então, assim, tudo aqui tem números para alcançar. Então, o ambiente educativo de respeito mútuo vai poder ser medido. Se nós conseguirmos alcançar 100% disso aqui, nós vamos verificar o impacto que isso causou. Talvez isso aqui não tiver tanto efeito, ok, eles vão ter que testar outros objetivos, com outros números, outros resultados, para realmente ver se a gente conseguiu alcançar. Bom, e aí, pessoal, a gente falou ali de OKR, deu alguns exemplos. Como que a gente faz para medir? Né? Porque o OKR, ok, ele é numérico, mas algumas coisas, por exemplo, a minha equipe lá de desenvolvimento definiu que eles iriam ter uma performance, uma produtividade de tantos pontos, porque na programação você pode definir a complexidade de uma tarefa, o tempo estimado de uma tarefa, por uma tabela chamada tabela Fibonacci. Então, por exemplo, uma tarefa para desenvolver lá uma funcionalidade para um produto pode ter 1, 3, 5, 8, um determinado grau de complexidade. Então, eles definiram que por semana eles conseguiriam alcançar em torno de, por exemplo, uma equipe lá colocou 18 pontos, outra equipe colocou 30 pontos. Então, eles definiram isso, e isso está lá no sistema de gerenciamento de projetos. Então, como que a gente mede que a gente está conseguindo isso semanalmente? Então, nossa equipe ela trabalha com sprints semanais, né, que são ciclos bem curtos de entregas. Então, assim, o que entra para desenvolvimento deve ser finalizado até dentro daquela semana. Então, como é que eles medem que realmente estão conseguindo produzir essa quantidade naquela semana? Porque lá no objetivo da área deles, foi definido que eles teriam que ter qualidade,
e também um determinado nível de produtividade. Então, a gente inseriu esse conceito de KPI. E aí, pessoal, quando eu falei de OKR, que já era inglês, daí depois eu trouxe o KPI, daí eles começaram a fazer uma confusão, né? E aí tem uma explicação bem simples para KPI e OKR. OKR nós já entendemos. E tem um autor que falou isso no site da Endeavor, que é um site bem legal para a gente consumir conteúdo de empreendedorismo. Eu sou um assíduo leitor de lá. E ele falou assim, que você tem que ver o KPI como se fossem as maçãs e o OKR é a torta de maçã. Ou seja, você precisa dos KPIs para alcançar os OKRs. Porque o OKR por si, ele não vai conseguir ter entrada de dados para medir tudo que você precisa medir. Então, eu vou mostrar aqui o que seria esses indicadores, né? Então, o Key Performance Indicator, ou indicador de resultados chaves, ele permite ler dados das áreas para que você dê input nos dados dos OKRs. Então, por exemplo, lá na empresa nós temos comida liberada e bebida liberada, todinho, cerveja, enfim. E aí, o que se percebeu é que estava sendo desperdiçado muito desses recursos. Se comprava-se um bolo lá e naquela semana não se comia todo aquele bolo. Bom, isso foi um problema observado pela própria equipe. Então, o que eles decidiram? Um dos objetivos da área administrativa foi evitar o desperdício em tantos por cento. Então, tudo que era adquirido no sistema financeiro era dada entrada lá e nós sabíamos a quantidade que era adquirida, quanto custava e quantos que nós desperdiçávamos. Então, isso não foi não tem um sistema magnífico que faz isso para a gente. A gente precisou criar planilhas no Google, lá no Google Planilhas ou planilhas no Excel, e dar a entrada desses dados, para gerar alguns números, né? Quanto que nós estamos desperdiçando. Então, eles colocaram, vamos limitar o desperdício em tantos por cento. Eu nem acreditava que isso acontecia tanto, mas eles provaram para mim que realmente tinha muita coisa indo para o lixo. Então, tem um papel até de sustentabilidade, um papel interessante deles fazer uma motivação bem interessante de evitar o desperdício. Bom, então, aí tudo lá na empresa agora que a gente faz, a gente sempre pensa, a gente sempre olha para a nossa missão, a gente sempre olha para o nosso OKS e a gente pergunta, a gente verifica se aquilo realmente está alinhado com os nossos objetivos. Então, ninguém vai abrir uma nova frente de trabalho, uma pesquisa ou a implementação de funcionalidade que não esteja alinhado com os objetivos. Então, isso aqui, por exemplo, é um KPI de produtividade. Então, lá nos objetivos da empresa, está dizendo que a equipe de desenvolvimento A ou a equipe de desenvolvimento B tem que fazer uma determinada entrega semanal. Ou se fosse um chão de fábrica, uma indústria, por exemplo, tem que entregar lá, sei lá, 30 peças semanais. Então, como que eu vou medir se eu realmente estou alcançando essas 30 peças? Né? Então, nós criamos alguns indicadores mais importantes para nós, e aí é bem importante você medir coisas que realmente são importantes medir, né? Não ficar usando da vaidade. Às vezes a gente quer medir muita coisa que é desnecessária. Teve muito KPI que a gente criou lá, que de um trimestre para o outro a gente deixou de utilizar porque não fazia mais sentido. Outro media e nunca chegava naquele número, então não fazia sentido medir. Então, esse aqui é um de performance da equipe. A gente chama de Q1, tá? De Quarter 1, ou seja, trimestre 1, 2017. E aqui tem a performance individual real, tá? De toda a equipe. Esse menino ali, o Maurício, por exemplo, aquele que eu falei da banda, tá? Ele apresentou uma performance um pouco mais baixa que a da equipe. Acabou deixando a performance da equipe um pouco mais baixa. Então, a cada semana, né? Sprint 1, 2, 3 e 4, que nossos ciclos de desenvolvimento, né? Nós alcançamos uma determinada pontuação. Lá tem a média, né? Então, a gente ficou em 21, 19, 21, 19. Tem uma cadência aí que está acontecendo, uma média. Então, as equipes, eles têm um número lá no OKR definido para manter isso dentro dessa média. E aí, claro, eles podem baixar ou aumentar isso ao longo do trimestre, mas nós temos que chegar lá no final do trimestre com aquele número que nós combinamos. Nós definimos isso em conjunto. Então, o que aconteceu com o Maurício? Ele deixou o time, porque ele mesmo já começou a ter uma baixa produtividade e foi natural a saída dele da empresa. Porque ele já não tinha mais alinhamento com o negócio. Ele já não estava mais tão empolgado de trabalhar e fazer aquilo que ele estava fazendo. Então, por isso que aquele processamento que eu falei dele lá no início, sobre missão, motivou ele a estar saindo da empresa, né? E aqui nos indicadores já mostra que realmente ele não estava com um desempenho bem legal. E aí, pessoal, não tem problema nenhum. Você vê, por exemplo, o Matheus, que ele performa para baixo, depois ele performa para cima, né? E aí, o que aconteceu quando a gente começou a definir essa questão de metas, é que todo mundo, assim, ninguém queria ficar por baixo. E aí, o que começou a acontecer foi que eles começaram a realmente desenvolver muita coisa, queriam se superar, e olhavam muito para esse número, e começou a acontecer o quê? Começou a dar problema também. Eles faziam muito rápido, e aí saiu alguma coisa mal feita, né? Então, o que a gente estabeleceu? Nós tínhamos um objetivo também para cuidar da qualidade. Então, a gente quer ser produtivo, mas com qualidade.
Bom, aí vem um outro KPI, né, que é a taxa de qualidade por sprint. Então, a linha verde mostra a nossa cadência de qualidade. Então, vocês podem ver que no início a gente não acertava muito, né? Então, isso aqui é tão incrível, pessoal, que a equipe de desenvolvimento, antes da metodologia, eles programavam, eles entregavam uma funcionalidade, passavam para a equipe de qualidade, e eles entregavam rapidamente para eles, sem fazer algumas checagens, por exemplo, entrar no cadastro de um recurso lá e ver se está funcionando, ver se aquilo que foi pedido no escopo, na definição da tarefa, foi feito como pedido. Agora, com essa meta de qualidade, eles começaram a cuidar mais disso, ou seja, antes de passar para a equipe de qualidade, eles fazem uma checagem, uma verificação. Então, assim, o mindset nosso mudou, porque os indicadores estão ali, e os indicadores são públicos. Toda empresa conhece os números. Então, por exemplo, quando eu falho no marketing, quando eu não tenho um bom alcance lá, toda a empresa está sabendo. Quando a empresa cresce, todo mundo está sabendo. Então, a transparência também ajuda muito, né, um comprometimento público da meta, para que o time alcance os objetivos dele. Só um detalhe, Thiago, mas ela não mostrou o nome das pessoas, né? Só que falou que é departamental, só o... Isso, ali foi só uma equipe ali, de desenvolvimento. Ah, só uma equipe que foi individual no negócio. Isso, ali no caso eu tinha um objetivo... Mas não é público lá na empresa. Sim, é público. As pessoas também, o desenvolvimento daquela equipe é... Exatamente. Por exemplo, se eu sou um programador, eu consigo ver quanto está a performance de um outro programador e a performance da equipe. Então, estamos contribuindo para aquela média. Se um desenvolvedor baixar a sua média, é responsabilidade do time verificar o que está acontecendo, ajudar ele precisa de treinamento, capacitação, orientação para melhorar. Então, cria um sentimento assim de alinhamento, sabe, de todo o time. Bom, e aí, pessoal, nós estamos utilizando ferramentas manuais para fazer muita coisa, tá? Talvez exista ou crie softwares de gestão que possam ajudar a... Por exemplo, nós temos um software de gestão de projetos que tem lá as tarefas que a gente faz do produto. Poderia ter uma integração disso com os OKRs, para os inputs de dados daqui dos KPIs entrarem automáticos nos OKRs. Mas enquanto isso não existe, até algumas coisas ainda vão ser utopia, porque a gente sempre cria uma coisa nova, não tem uma ferramenta pronta para cada negócio. Nós estamos fazendo isso no Google, tá? Inclusive, nós não temos planos de implementar nenhuma ferramenta por enquanto, porque a gente está aprendendo muito com isso ainda. Então não adianta desenvolver um software de gestão para cuidar de KPI e OKR, se eu estou aprendendo ainda com isso. Então aqui eu tenho até uma lista, depois com a PAN nós vamos disponibilizar essa palestra para vocês, tá? Para vocês terem acesso a tudo isso. Eu só preciso ajustar algumas referências que eu não citei, depois eu disponibilizo, ela pode compartilhar com vocês. Mas aqui tem uma lista de alguns produtos, algumas ferramentas que ajudam na gestão de OKR, para você definir os objetivos e medir o progresso dos resultados chaves, tá? Essa lista aqui está na iniciativa OKR Alliance, tá? .org, que é uma organização que foi criada para falar de OKR. E essa é uma lista de ferramentas, eu testei algumas delas, tá? Mas tem uma, Tupiniquim, né? Uma brasileira, que é a Cobulu, que é a ferramenta que a gente utiliza. Não estou fazendo merchan aqui, mas só estou dizendo para vocês que é a que nós utilizamos. Mas eu confesso para vocês, se não tivesse a ferramenta de gestão de OKR, não necessariamente nós não teríamos alcançado os resultados que nós alcançamos, tá? Porque a ferramenta não faz tanta diferença assim. Ela é importante para acompanhamento, mas você numa planilha do Google, por exemplo, você consegue fazer. Bom, aqui tem um exemplo só da ferramenta, né, que a gente está utilizando, que tem lá cadastrado todos os objetivos, resultados chaves, e os ciclos de check-in, né, que são quando a gente atinge lá o trimestre, e aí nós estamos constantemente fazendo acompanhamento, né, nós não definimos um objetivo no início do trimestre, vamos verificar que nós alcançamos lá no final do trimestre. Toda semana tem reuniões, a gente chama reuniões de check-ins, para fazer a avaliação se a gente está tendo progresso ou não. Isso tem que implementar na cultura da empresa, tem que acontecer, senão não funciona. Vai passar um mês, 2 meses, e você, quando viu, o tempo passou e você não alcançou os resultados, né? E aí, pessoal, para compartilhar, quase finalizando já aqui nosso objetivo, né, nossa missão, o que nos ensinou até aqui, tá? Primeiro que nós não teríamos alcançado os resultados que nós alcançamos no primeiro trimestre se não fosse o OKR. Já haviam 2 anos que nós tínhamos um plano de lançar uma nova versão do produto que nós trabalhamos, do Educar, inclusive é um software livre. E quando a gente definiu o OKR, lá em dezembro, nós começamos em janeiro já, nós fizemos em 3 meses o que nós estávamos planejando fazer em 2 anos. Então, assim, o conceito de OKR, ele transforma completamente os resultados de uma empresa. Inclusive, eu estou utilizando o OKR para objetivos pessoais. Inclusive, se vocês pesquisarem, no Brasil não tem muito ainda, mas Personal OKRs.
por exemplo, quem quer cuidar da qualidade de vida, por exemplo, eu tenho que ir para academia, né? Eu já tenho o OKR lá para cuidar da qualidade de vida, para aumentar peso e ter uma vida mais saudável e tudo mais, né? Então, por exemplo, você pode implementar o OKR para a gestão escolar, como eu já lancei essa ideia também, para a tua vida pessoal e para a empresa. Na verdade, quando você aprende essa metodologia aqui, tudo que tu olha, assim, tu pensa, dá para medir isso? Como que a gente mede se a gente está tendo sucesso com isso? Então, para mim, assim, eu sou um OKR culture agora. Eu só falo disso, é onde eu vou, porque como nós alcançamos um resultado muito grandioso lá na empresa, inclusive tem um vídeo no YouTube, se você precisar lá por Tablets Educar, onde eu estou, assim, na transmissão com toda a equipe, fazendo um grande lançamento. A gente fez um lançamento que teve um público, a gente reuniu uma segunda-feira a nossa equipe, e a gente teve quase 90 pessoas de órgão público assistindo numa segunda-feira pela manhã esse lançamento. Quer dizer, foi até assim, um grande marco para nós. Todo mundo, a gente está difícil superar o que nós alcançamos no primeiro trimestre. E agora a gente está no segundo, colhendo bons resultados, mas já verificando muita coisa aí de aprendizado, né? Criou alinhamento com todo o time. Então, assim, todo mundo sabe agora qual é o objetivo da organização, aonde a gente quer chegar. Não é mais a Alice perdida, né? É um Gui que realmente tem clareza da direção do negócio. Então, assim, se eu sair da empresa, eu sei exatamente como está a saúde dela, sei exatamente como é que está a produção da equipe, a qualidade, nossos indicadores, né? Então, ela transformou os resultados da empresa, porque a gente não tinha alcançado isso até então. Gerou aprendizado para a empresa, para nossas vidas. Todas as pessoas lá na empresa também têm um mindset agora diferente para lidar com... Sempre que surge uma coisa nova para fazer no produto, ninguém fica mais gastando energia com aquilo. A gente vai verificar que está alinhado com a nossa missão, está alinhado com a nossa visão, se tem objetivos estabelecidos para isso. E caso não tenha, descarta. Ou seja, evita desperdício. Você direciona todos os esforços do time em direção aos objetivos. E também, agora no início do ano, me propiciou todos os anos que eu fazia eu saía da empresa, eu sempre tinha que sair com o smartphone na mão, acompanhando tudo e querendo saber como é que estava, né? E agora foi a primeira vez que eu consegui deixar a empresa de maneira bem tranquila, porque eu sabia exatamente o que nós tínhamos definido em conjunto. Não fui eu que defini, foi o time que ajudou a definir. E eu sabia exatamente como estava a saúde desses indicadores, para onde eles estavam progredindo. Então, fica bem mais tranquilo para você, como gestor do negócio, conduzir a tua organização com a implementação da metodologia. E aí, pessoal, eu vou deixar para vocês, né, nós vamos abrir para perguntas depois, para trocar uma ideia, mas duas ferramentas bem legais, tá? 2 bônus aqui da palestra. A primeira seria um formulário de pesquisa sobre missão. Aquele formulário lá que eu utilizei com o nosso time para fazer várias perguntas para eles sobre o que eles pensavam da organização, como é que eles viam a organização a longo prazo. Então, está ali o link, caso vocês queiram fotografar, ou depois obtendo diretamente nos slides, que vai ser compartilhado com vocês. Tá? Que é esse formulário do Google para vocês. Você pode customizar ele depois, né? Para a necessidade de vocês, que tem os nomes da Portables ali. Mas está aí disponibilizado para vocês. E o outro é uma planilha de gestão de OKR. Essa planilha que foi desenvolvida por uma equipe do Google. Eles têm uma equipe que é chamada Rework. Essa equipe seria assim, tudo que eles aprenderam na cultura Google, esse time trabalha para compartilhar. Assim. Então, eles criaram essa planilhinha do Google Spreadsheet, do Google Planilhas, né? E você consegue lá, é um cartão de pontuação OKR, chama. Eu fiz tradução dela para a gente. Então, ele vai permitir que você escreva lá os objetivos, e aí pode ser os objetivos pessoais ou os objetivos empresariais, né? Não importa. E você define os resultados-chave. E aí você pode definir os valores, né? E aí ele vai mostrando o alcance. E aí uma coisa que eu só deixei para falar agora, que é esse conceito de alcançar a meta. Né? E aí tem um exemplo demonstrando, né? Cartão de pontuação OKR. 0, nenhum progresso, ou seja, 0% da meta. 60% a 70% da meta está a caminho e é considerado bom, e 100% da meta. A Google trabalha com 110%, 120% da meta. No Brasil, é estranho falar isso, né? Mas se aceita que se trabalhe um pouco mais abaixo. Mas a metodologia propõe que se você alcançar, por exemplo, 60%, 70% da meta, é um bom alcance. Porque aquela meta que você alcançou 100%, quer dizer que é uma meta fácil. Ela não pode ser fácil, ela tem que ser ambiciosa, ela tem que ser aspiracional, ela tem que me motivar a querer alcançar. E se eu alcancei 100%, vamos esticar mais. É que nem aquele conceito de alongamento, né? A gente vai alongar assim, de manhã, para fazer uma atividade física,
a gente sempre vai tentar o objetivo de alcançar os pés, né? E eu não alcanço nem o joelho, né? Então a gente sempre quer mais, assim, quer ir mais longe. Então a meta é da mesma maneira. Você vai alcançar um pouquinho até a tua panturrilha, tu vai querer alcançar os teus pés. Esse é o grande objetivo. E quando você alonga, você tenta alcançar, você gera uma sensação de satisfação no teu corpo, né? Então, lá na Portáveis, a galera, assim, no segundo trimestre, eles já foram mais ousados. Eles já quiseram apertar um pouco mais, alongar um pouco mais as metas. A de qualidade, por exemplo, eles apertaram mais. O NPS satisfação também aumentaram. Então, todos gera esse conceito de alongamento na metodologia. Então, se você chega no número de 60% ou 70%, é uma boa meta. Por isso que o está vermelhinho do 0, está laranjinha 60% a 70% e está verdinho no 100% da meta. Então, aqui com esse modelo de planilha, vocês vão poder fazer os lançamentos, aí ele vai mostrando o progresso do objetivo de vocês. Então, não fiquem chateados se a empresa ou os OKRs de vocês pessoais alcançarem 60% ou 50% da meta. Está tudo bem. O importante é que você aprenda. Por que a gente não alcançou? O importante é as respostas que tem por trás disso, focado no aprendizado. Teve objetivos lá na empresa que nem saíram do zero. Mas está tudo bem. Ninguém foi penalizado. E uma coisa muito importante, todas as referências que eu li, não pode linkar OKR com financeiro. Você não pode bonificar pessoas em dinheiro, ou seja, promover pessoas que atingiram determinados resultados. Você tem que desvincular do financeiro. Porque se você vincular, por exemplo, uma meta a um objetivo financeiro, essas pessoas não vão fazer uma meta tão ousada. Então, assim, a RH estratégia e recursos humanos conduz um processo, né? E a definição de metas é outra coisa. Então, não linkem objetivos financeiros com metas. Isso, todas as referências falam sobre isso. Lá na Portáveis, como a gente definiu, em nenhum momento a gente falou, se vocês alcançarem isso, nós iremos isso. Não, ninguém nunca falou sobre isso, porque as pessoas não vão ser usadas o suficiente. E é isso, pessoal. Está ali, pleno OKR, né, o link do Bitly. E espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho de OKR. Espero que eu tenha conseguido comunicar para vocês o objetivo, né, e principalmente esse alicerce aí de missão, visão e valores, que é essencial que vocês estabeleçam para alcançar, para começar a implementar o OKR. A gente abre aí, então, para perguntas e para debates. Né? Agora é vocês, agora é vocês. Vamos lá. Para pessoas que entraram depois do método implantado, foi mais fácil ou mais difícil para eles? As pessoas do time? Isso, quando o time está crescendo assim, e agora quem chega já vê tudo isso funcionando, mais fácil para eles entrar? Ou eu acho que o começo, a implantação já foi muito bem explicado, muito bem mastigado entre a equipe, então ali, para quem já estava, ficou muito claro. Sim. Não, a tua pergunta é bem legal. Inclusive, na verdade, todo o time que está hoje é o mesmo time que ajudou lá atrás a definir missão, visão e valores, que ajudou na construção dos objetivos. Até porque se entrar, por exemplo, um novo desenvolvedor no meio do trimestre, ele vai ter que aderir àquele planejamento que foi feito para o trimestre e para o ano. Isso é natural, né? Agora, nós não aconteceu isso com a gente, né? Não saberia dizer como vai funcionar, mas nós temos lá na Portáveis um processo bem legal para recrutamento que é assim. Inclusive lá no site Oportunidades a gente vai lançar agora uma parte que explica como se dá o recrutamento. Eu acho que o processo de recrutamento, de seleção, ele nunca deve se encerrar. Né? Você deve contratar pessoas e continuar tendo feedbacks e acompanhando esse profissional, pensando no sucesso dele da tua empresa. Né? Então, por exemplo, lá na Portáveis, sempre que ele entra, é feita uma iniciação completa. Assim. Então, tudo isso que eu falei aqui, a gente faz uma mini palestra ou mini treinamentos, uma iniciação do profissional da empresa. Então, ele vai ler. Tem uma ferramenta chamada lá Guia Portáveis. Seria assim, um bem-vindo aqui à nossa empresa. Então, ele vai ler tudo sobre a empresa. Missão, visão e valores. Ele vai entender essa história que nós fizemos sobre definir essa nossa missão em conjunto. Ele vai ter acesso a todos os objetivos, tanto os anteriores quanto os de agora. Né? O que nós alcançamos anteriormente, alcançamos agora. E ele passa para essa iniciação. Então, assim, a cultura é uma coisa que ela acontece, né? Não adianta eu falar aqui que o escritório é descontraído, que nós somos diferentes e tal, e lá no dia a dia ser uma realidade diferente. Então, quando a pessoa ela é iniciada no time, ela recebe esse conteúdo nosso, de mim como gestor, do responsável da equipe, e aí ela vai aprendendo no dia a dia e todo mundo se preocupa em compartilhar tudo para ela, para que realmente ela esteja bem servida e consiga entender. Quanto tempo vocês começaram a
aprimorar essa técnica? Nós começamos em dezembro, a definição do primeiro ciclo, né, que foi o primeiro trimestre. Mas os estudos de OKR já vem tem mais de um ano que eu já venho estudando ele. No caso, decidir o que seriam os OKRs de vocês. Né? No caso, em dezembro, baseado na missão, nós definimos um grande objetivo anual. Fechou o segundo quarto agora. Então. Fechou o segundo quarto agora. Daí a gente tem as rotinas, que é fazer a avaliação do trimestre, né, e definir os objetivos do próximo, que é feito antes de encerrar o primeiro. Certo. Então, no caso, a comparação de vocês é trimestral. Trimestral. Mas vamos dizer assim, o abastecimento dessa planilha, vocês fazem com que frequência? Aí depende do KPI. Por exemplo, esse de produtividade é feito semanalmente. Toda segunda-feira tem uma pessoa responsável por lá ler os dados, sistema de gerenciamento de projetos, e dar input nessas planilhas, que geram aqueles indicadores ali. Uma pessoa que dá um input. Uma pessoa que dá input. Inclusive, na metodologia tem pessoas chamadas OKR Leaders, que são aquelas pessoas que se reúnem com os times. Por exemplo, lá na equipe de desenvolvimento tem uma pessoa que ela é OKR Leader. Ela conversa com todas as equipes de desenvolvimento. Lá no administrativo, marketing, vendas, tem outra pessoa. E lá na área de atendimento tem outra pessoa. Que elegeu 3 líderes. Então, esses líderes se reúnem e eles conversam para falar assim, o que está indo bem, o que não está indo bem. Esse feedback também ajuda um outro profissional a dar uma ideia de como pode ser, fazer alguma coisa diferente para melhorar o progresso. Né? Então, essa figura do OKR líder é bem importante. Eu, por exemplo, converso sobre o OKR com os OKRs líderes. E claro que a gente tem no meio do trimestre, que é o OKR Planning, né? A gente, não é exatamente esse nome, aqui é tudo em inglês, os nomes desse aí eu não lembro. Mas é uma avaliação que é feita no meio do trimestre, para verificar assim, bom, agora a gente está no meio, né? Como que foi o nosso progresso até aqui, o que a gente tem que ajustar para a gente atingir o objetivo do trimestre. Então, tem reuniões semanais dos OKRs líderes com os times. Algumas reuniões dessas eu participo também. E tem essa do meio do trimestre e tem aquela do final do trimestre. Seria para avaliar os resultados do trimestre e definir os objetivos do próximo trimestre. Sempre com a visão para o objetivo anual. Tiago, e tu falou ali que tu tinha no começo da empresa sonhos, né? Tu não conseguia passar isso para a equipe, ou até mesmo, acho que o teu sócio, Ricardo, né? Isso. Eu percebi que até com o meu sócio não tinha alinhamento. Ou seja, ele tinha uma visão sobre a empresa, e quando a gente foi conversar sobre isso, eu percebi que até nós dois, os sócios, não estavam alinhados. Nada melhor que o diálogo, o momento para falar sobre isso. Pois é, e aí depois com o OKR, vocês agora estão alinhadaços? Todos estão alinhados. Todos na empresa estão alinhados, porque os objetivos estão descritos. Aonde a empresa vai chegar está escrito isso. Todo mundo vê isso frequentemente. A gente fala isso. A gente sempre que vai fazer uma nova iniciativa, um novo projeto, a gente faz as perguntas. Isso está alinhado com os objetivos do trimestre, ou com o objetivo anual, com a nossa missão. Agora, inclusive, o pessoal eles falavam, Thiago, antes a gente não sabia para onde a empresa estava indo. O que ela quer se tornar? Né? É que nem quando a tua filha, né? Quando ela nasceu, você tem um plano para ela, né? Você espera que ela chegue em algum lugar. Né? E, de repente, essa expectativa está alinhada, fica mais claro, porque ela vai, de repente, alcançar esse objetivo, essa educação que você está passando para ela. Então, você quer que ela seja um determinado tempo independente, que ela seja uma boa profissional, crie um negócio. Né? Então, é legal falar sobre isso, escrever sobre isso, porque você define, né? Fica mais fácil colocar uma data. Né? Não fica subjetivo, não fica mal entendido. Mal entendido. Hoje essa questão de definir metas e estar acompanhando é um hábito que tu tens que criar, né? É difícil, assim. Eu, na minha percepção, acho difícil, assim, né? Não é que é impossível, mas Sim. Hoje eu vejo, às vezes, que a gente, no meu caso, que eu crio as metas, mas às vezes não passo a acompanhar elas, né? E a gente deixa de um pouco de lado algumas coisas, né? Outras não. Hoje, o que vocês fazem para estar esse... tu falou ali dos KPIs, né? dos KPIs e dos OKR líder que vão alimentando aquela informação ali, né? Mas hoje até por uma questão pessoal, assim, o que tu indica para estar fazendo esse acompanhamento das OKRs, das metas e o que é um hábito? Não, todo dia eu tenho que olhar aquela lá e visualizar, né? O que foi o início disso aí? Tu quase deu a resposta. Aquele livro Poder do Hábito, ele é incrível. Inclusive, tem pesquisas que falam que se você colocar um hábito de fazer alguma coisa por 21 dias, o teu cérebro vai entrar no plano automático, você vai ter aquilo como padrão, né? Porque a gente escova os dentes todos os dias, a gente arruma o cabelo, a gente bota a roupa. Isso a gente nem percebe, a gente dirige no piloto automático, né?
e por que outras coisas, como, por exemplo, acompanhamento de metas, a gente não pode também colocar no piloto automático. Então, isso realmente é bem desafiador. O nosso cérebro está condicionado a sempre economizar energia, né? Ele não gosta de fazer esforço, mas se colocar isso no hábito, realmente ele vai se condicionar naquela situação, né? Eu te confesso que eu não tinha esse hábito também, né? Eu comecei com esse hábito dentro da empresa, porque eu entendi que a gente estava já com 6 a 7 anos de empresa e a gente estava dando alguns passinhos, mas eu vi outras empresas crescendo exponencialmente, alcançando resultados tão grandiosos. Por que a gente não podia também, se alguém conseguiu, eu também posso conseguir? Então, quando eu comecei a estudar essas ferramentas no ano passado, foi que aí quem já tinha implementado, tinha aprendido, falava de resultados que transformaram a realidade dos negócios, que realmente incrementaram suas receitas. Então, assim, o fruto, o resultado que isso traz é realmente bem grandioso. Então, estimula, no mínimo, você a fazer experimentos, né? Talvez você não fez por um tempo suficiente esse acompanhamento. Talvez se você persistisse um pouco mais nesse acompanhamento e observasse os resultados e aprendesse com ele, porque às vezes você não alcança uma meta e você se auto-penaliza, né? Eu não alcancei, eu vou desistir dela. Então, vamos escolher então um outro caminho, testar uma outra hipótese. Então, eu aprendi a trabalhar com isso na Portáveis. Eu não fazia uma gestão adequada até a adoção dessa ferramenta, era tudo baseado em alguns números, algumas suposições, e agora pelo menos eu sou a Alice lá, mas que escolheu o caminho, sabe? Pelo menos a gente está seguindo esse caminho. Se é o melhor ou não é, mas a gente está fazendo experimentos nele. Então, assim, a recomendação é continuar persistindo, tentar colocar isso, tentar ver por que não alcançou essas metas e tentar aprender com isso também, não te penalizar, né? Lá na Portáveis teve uma série de objetivos que não foram alcançados, mas nem por isso a gente deixou de testar com outro objetivo. Alguns nós desistimos porque não fazia mais sentido para o negócio, mas é realmente uma mudança de cultura. Assim. Eu confesso que nós não temos regularidade toda semana, tem semana que não dá, tem semana que não é possível. Não é um conto de fadas, assim, né? Parece tudo maravilhoso, mas tem os problemas lá também. Agora, por exemplo, o KR Líder está de férias, então ela transferiu a responsabilidade de fazer essas reuniões com a equipe. Daí não está acontecendo com determinada regularidade. Então, assim, tem esse desafio diário também, né? Dentro do trimestre também, né? A ideia é que sim. A ideia é que sim, essa é a intenção. Hábito, assim, eu digo por mim, é que a gente às vezes se afoga tanto no operacional, que se estivesse medindo e acompanhando, tu tinha o tempo, tinha uma visão do que tu consegue gerar e de onde tu consegue chegar também, né? Enquanto você está na operação, quem está cuidando do futuro? Né? Exatamente. Aí tu está ali como o pessoal que trabalha contigo, afogado em resolver problemas do dia ou da semana e não está medindo tudo que deveria medir. O legal é que eu chego na segunda-feira, às vezes eu chego um pouco perdido também, porque nós temos uma cultura assim, eu não planejo muitas coisas, eu deixo muitas vezes o dia me levar, né, para onde é necessário, eu trabalho com importâncias, com prioridades, mas sempre que eu me sinto desconcentrado ou não alinhado com o que eu estou fazendo, eu acho que estou sendo produtivo, eu sempre vou revisar os OKR. Eu dou uma olhada para ele se realmente o que é prioridade para trabalhar agora, né? Então os OKRs vão dar essa resposta. A prioridade é essa, nada mais importante que isso. Porque foi um acordo feito com toda a empresa. Então, assim, eu vou querer lá no final do trimestre compartilhar que o nosso time alcançou esses resultados. Ou que quando a gente crescer no nível lá individual, que eu contribuí para aquele grande objetivo da organização. Então, inclusive, serve como uma ferramenta de avaliação do profissional também, né? Não focado no financeiro, mas para verificar quem está alinhado ou não está. Tiago, e o caso de alimentar as KPI ali, né? Os KPIs, né? KPIs, KPI, o KPI. Português. Claro, tudo faz. Mas, geralmente, tu tem que pegar no pé das pessoas responsáveis por alimentar, ou de boa, isso assim. Isso é uma coisa que tem que mensurar, né? É obrigatório mensurar. Não, isso já foi superado, sabe? Nós temos Mas um acordo. isso era... Sim, agora a cadência tem que acontecer, né? Se os dados não forem alimentados, os indicadores não vão funcionar, não vão aparecer, né? Então, por mais que doa um pouco no início, como o colega falou, que é difícil acompanhar, é difícil manter essa continuidade, essa cadência, né? Nós já criamos o hábito de fazer essa inserção de dados e acompanhar, sabe? Claro que tem um ou outro lá que... Geralmente passa sexta-feira que ele tinha que alimentar e não alimenta. Acontece, mas a gente já está criando, o nosso mindset já mudou, assim, a gente já sabe que é importante aquilo para o nosso objetivo do trimestre, sabe? Não há nada mais importante que os objetivos estabelecidos ali.
imagino que de uma semana para outra é fácil, é rápido, não é uma coisa que vai ter que parar e ficar horas ali para... O ciclo, isso que tu falou, o ciclo curto é muito bom. Né? Então, quanto mais próximo fazer o equipamento, melhor. Se passar... Por que eles definiram trimestre? Né? É que a economia norte-americana, os indicadores de economia, geralmente são medidos de maneira trimestral. Né? Então, um mês seria muito pouco para fazer a verificação. O segundo mês seria razoável, mas eu não teria tempo de verificar se o que eu acertei do que eu errei no primeiro mês, se eu vou continuar no caminho bom no terceiro. Então, esse ciclo de 3 meses é um ciclo bom. Mas tem empresas que trabalham diferente. Com bimestre, eu estou gostando do trimestral. É como um marco, assim, eu acho que o trimestral legal. Eu vendo mês a mês. Sim. Aí, olha só o que tu falou. Aí eu tenho um KPI que cuida mês a mês. Por exemplo, quantos leads nós converteram lá do nosso site e qual foi a taxa de conversão deles de negócios concretizados, ou negócio que esteve na determinada outra, uma fase mais avançada da negociação, né? Então, esse KPI é por mês. Então, os KPIs mensais, vão dar inputs nos dados de OKR. Eu disse lá que, por exemplo, em marketing, de determinada área, por exemplo, da assistência social e educação, eu tenho que gerar, por exemplo, 100 novas oportunidades de negócio, fundo de funil, ou seja, oportunidades bem quentes de negócio. Então, se eu tenho que gerar 100 oportunidades de negócio, o marketing vai ter que captar, sei lá, 500, 600, 1000 leads. Para na taxa de conversão, que a gente já conhece qual é a taxa de conversão, eu conseguir chegar no 100. Então, com certeza, é feito mês a mês, nesse caso. Na verdade, até por semana. Duas coisas, né? A análise de OKR é feita trimestral, mas o indicador ele é eventualmente diário. O indicador está rodando conforme contínuo, né? Por exemplo, financeiros estão rodando mensais. Esses de produção estão rodando semanais. Se eventualmente tem uma automação de coleta de dados para formação de KPI, isso é diário. Sim, pode ser diário. O KPI é rotineiro, é contínuo. Nós fizemos semanais ali porque nós teríamos que integrar com o planejamento de projetos, seria melhor se eu pudesse acompanhar na semana. Então a gente acompanha por semana, mas eu gostaria de acompanhar diariamente. Tá bom? A gente vai chegar no meio da semana, ou a gente vai atingir o objetivo da semana, né? Seria legal. Mais registra, mais vai aprofundando. Você vai usando o ano, entra no semestre, exato. No trimestre, entra no mês e no caso, ali, vocês avaliam KPIs para departamentos, né? Sim. E muito provavelmente a grande maioria das causas de improdutividade, que não atingiu o resultado ou outro, está relacionado com uma pessoa. Mas não tem um KPI ali que é individual, com a pessoa. Sim. Nosso e time é muito mais fácil de conseguir encontrar causa, né? Detectar por que, por exemplo, a produtividade média do departamento não chegou no meta. Por exemplo, o Murilo então é desmotivado, e por essa razão acabou atrapalhando na média daqui. Isso é tão legal porque no processo... Chegar no nível de pessoas, eu acho que é um grande desafio. O que ele falou aqui sobre o recrutamento, né, uma pessoa nova que chega, né? Lá o processo de recrutamento da Portables não é feito só por mim. Se precisa de um novo programador, a gente pede, né, participam ativamente os desenvolvedores que já estão na equipe. Então, eles fazem a avaliação técnica, eles ajudam na seleção. Então, assim, quando esse cara for contratado, teve o aval deles. Eu assino, eu aprovo, mas eles também aprovam. Se eles não aprovarem, eu não contrato. Então, assim, eles são corresponsáveis pelo sucesso daquela pessoa. Se aquela pessoa não está funcionando bem na equipe, eles ajudaram a recrutar, eles ajudaram a selecionar. Então, ou eles fazem dar certo, ou eles, inclusive, ajudam a demitir essa pessoa. Isso é muito legal. É legal isso, mas a gente tem nossa empresa Mega 5, nós temos uma estrutura social de 3 pessoas, né? Eu faço a parte comercial e a parte de gestão, os outros dois, o Anderson Marcos está aqui, e o Victor faz a parte de desenvolvimento e a parte mais técnica. O Marcos é mais focado na parte de projetos e o Victor mais focado na parte de manutenção do sistema atual e melhorias, né? Certo. Aí o que acontece? Vamos supor que a gente vai colocar os nossos OKRs para funcionar. Eu percebo que tu tem bastante dedicação em fazer isso acontecer, em estudar e entender qual é realmente o grande sentido de colocar isso, até do ponto de vista da motivação da equipe. Né? Sim. Como é que é a relação com o teu sócio em relação a isso? Ele também é motivado nesse aspecto ou ele é totalmente dedicado a isso? Sim, não. Tem alguma diferença nesse relação nós... cabeça de vocês? Eu e meu sócio somos bem diferentes, o que é bom, né? Se ele fosse parecido comigo, nós já tínhamos brigado. Eu acho que um dos grandes desafios de toda empresa são os sócios. Quando tem muitos sócios, fica mais complexo ainda. Tem um amigo meu de uma empresa de Criciúma que eles têm que fazer bastante reuniões, tem muita gente para tomar decisão, né? Principalmente quando tem investidores também. Por exemplo, nós somos totalmente lean, né? Nós
O que nós temos de crescimento hoje foi bootstrap, se chama, né, com as próprias pernas, né, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, nós alcançamos foi conquista do nosso trabalho. Leva mais tempo, né, com o investidor, com os PIX, com os startups de Leaking e tal. Com investidores fica mais rápido, você acelera algumas coisas. Só que hoje o meu problema, meu desafio não é só a grana, não é só dinheiro. Também é mentoria, aprendizado para fazer melhores escolhas, né? Não quer dizer que eu não gosto de dinheiro, tá? É importante para o negócio, tem coisas que você precisa para financiar. Agora, a minha relação com ele é positiva, mas tem. Sempre transparente, assim, a relação, mas participamos sempre na empresa, né? E sempre que tem um problema, o Wilson está aqui, conhece o Ricardo, né? Sempre que nós temos um problema, nós tentamos colocar na mesa e compartilhar, resolver, não deixar marcar. Inclusive dentro da equipe. Lá, se você falar com alguém dentro da menina, a Paula, ela fala na tua lata, assim, o que ela acha que ela não está legal. E ela também elogia o que é bom, sabe? A gente gosta muito do feedback contínuo. Assim. Lá, quando a gente faz a avaliação profissional, a gente chama as pessoas e a gente faz uma planilha assim, como que você visualiza a empresa e a nossa gestão da empresa, né? E como é que ele se visualiza também dentro do negócio, o crescimento que ele acha bom e ruim, né? E como que nós, gestores, visualizamos ele como profissional. A gente compara essas duas coisas e a gente cria um alinhamento. Então, digamos, um plano de sucesso do semestre. Então, está todo mundo agora rodando nesse semestre com um plano de sucesso individual, que é elaborado por eles. Então, assim, a gente identificou lacunas, coisas a melhorar, e eles foram buscar. Por exemplo, o menino lá entendeu que tinha que buscar um psicólogo para resolver uma questão pessoal dele. Sabe? Então, ele foi lá, ele foi resolver isso, ele colocou isso no plano. Ele criou um comprometimento conosco e com ele mesmo, que ele vai resolver aquilo. E eu e meu sócio também. Se a gente tem alguma diferença, então a gente escreve isso e a gente se compromete um com o outro que lá naquele outro período aquilo tem que estar superado. Né? Mas isso é bem desafiador. Assim. No sentido assim, de colocar para funcionar mesmo, sabe? Os dois têm o mesmo peso em termos de motivar a equipe para continuar medindo, para manter a rotina, para eventualmente até cobrar, para manter a rotina de mensuração, etc., a motivação, a cultura. É a mesma motivação dos dois ou existe um cara que puxa? Assim? Essa é a minha... Cara, lá eles dizem que o meu sócio, o Ricardo, é mais coração e eu sou... Ele é mais emocional e eu sou mais racional. Então a gente se completa, né? Porque os clientes adoram ele, porque ele é muito educado, ele é amável, né? E eu já sou mais técnico, assim, sou mais das... Ele é das exatas também, mas tem esse complemento do outro, né? Na verdade, isso não é só da minha relação com o Ricardo. Como lá na empresa a gente não tem essa questão de presidência, sabe? São todos quase tomadores de decisão. Eu sei que vai chegar um estágio que isso vai se tornar um pouco insustentável, vai ser mais desafiador. Mas, por enquanto, por exemplo, lá não tem gerentes, sabe? Tudo de igual. Tem responsáveis por atribuir, mas não existe presidente, diretor, gerente, nada disso. Está todo mundo no mesmo nível. E está funcionando. Quando a gente entender que vai parar de funcionar, por exemplo, eu e meu sócio, ele é responsável por uma área, eu sou responsável por outra área. Né? E... Vocês colocaram não sei se eu consegui responder. Na realidade, Tiago, e OKR? Colocaram isso em OKR? Não, isso já fazia parte da nossa cultura. Tá. A empresa ela já nasceu assim, de igual, né? Na tua atribuição, por exemplo, tu se responsabiliza por manter a cultura de OKRs e na dele Isso. Inclusive eu tenho um OKR daí, meu pessoal, no caso, né, que está me aperfeiçoar, me aprimorar em OKR, para ajudar os OKRs líderes a difundir essa cultura de OKR na empresa. Esse é um objetivo pessoal mesmo. Realmente eu sou um dos mais responsáveis por OKR lá. O meu sócio não participa diretamente com isso. Ele cuida de relação com parceiros, vendas, né, visita a clientes, relacionamento. Ele não entra muito na questão do OKR, mas ele participa, ele sabe da importância. É que lá não tem muito negócio de cobrar, sabe? As pessoas sabem o que tem que ser feito. Então, se elas não estão fazendo, é estranho, porque essa pessoa vai arrumar a um desligamento, uma saída da empresa, porque ela não está alinhada, né? Então, eu nunca de ficar cobrando assim, tu não alimentou a planilha. Isso já está estabelecido, é um acordo, pessoal, semanalmente precisa ser alimentado, a pessoa é tal. Tem que acontecer. Se não está acontecendo, essa pessoa não deve fazer parte do time. Parece utopia, né? Mas lá na porta, inclusive, acho que deixo aberto, né, para um convite a todos aqui para visitar a gente, para conhecer esse pessoal que eu falei, né? Que não são alienígenas, eles existem, né? Que estão tão alinhados, que estão alcançando resultados realmente.
Então, seria legal vocês conhecê-los e visitar a empresa, para ver como é que a gente está estruturado. E Sara, isso. Já fica o convite aqui feito, né? Tiago, e da porta para fora vocês têm uns clientes bem complicados e os usuários também, né? Sim. É muito específico, é município, né? Eu estava falando com um amigo meu lá, o Gélio, que é da Simples Dental, eles fazem software odontológico, né? Ah, veio aqui? E aí ele fala, né, a missão deles é se tornar a maior empresa de software odontológico da América Latina. Até eu sei da missão deles, né? Tanto que eles falam isso, é muito legal. E o cliente do Gélio, por exemplo, é importante para ele ganhar escala de milhares de clientes. Para nós, o nosso ticket médio, né, o valor recorrente de cada cliente é bem mais alto que o do Gélio. Só que é bem mais difícil de adquirir esses clientes. Nós temos um cliente por site. Então, nós temos 5.565 possibilidades de clientes. Então, está bem definido o nosso mercado, por exemplo. Né? Mas agora a gente tem OKRs, que a Google tem uma coisa que eu acho bem legal, que o Gmail, por exemplo, nasceu de experimentos assim, de áreas de desenvolvedores que faziam pesquisa e faziam projetos pessoais dentro da empresa. Assim, né? O Gmail nasceu de uma iniciativa dessa. O Orkut também, de uma dessas iniciativas. E nós nos espelhamos nisso e nós criamos um OKR que visa, cada trimestre tem que ser lançado, são 8 experimentos bem inovadores ao longo do ano. Então, nós temos 2 produtos, a cada trimestre tem um grande lançamento. Então, por exemplo, no trimestre passado, ele entregar essa nova interface do Educard, do produto. Então, tinha que alcançar, tem que ser uma coisa assim, super motivante, sabe? Para o cliente e para nós. Esse trimestre é um aplicativo de frequência para professores da rede pública offline, porque tem uma carência de infraestrutura nas salas de aula e tal. Então, tem que ser lançado, tem data. Eu já estou fazendo e-mails marketing comunicando os clientes, ou seja, a equipe Thiago pode ser que não tenha data, já está definido e vai ser feito. Então, a equipe já sabia, eles estabeleceram lá no início que vai ter um grande lançamento, e eles escolheram o aplicativo. E a gente sabe, às vezes, no meio do caminho, parece que não vai dar, sabe? Mas a gente vai criando comprometimento com a equipe, com o cliente, e sai. Sai. Então, mas o que eu estava perguntando na questão é que praticamente a quadra virou 4 anos, tu pode estar com nenhum contrato ativo. Assim. Isso aí agora... Você tem que mostrar o valor dele a partidário. Coisa que é totalmente na contramão do que normalmente a política requer. Sim, Eu inclusive, está gravando lá, né? Eu gostaria, eu trabalho todos os dias para que eu não ocupe, que o meu nome não esteja nas capas dos jornais, né, do que esteve muitos empresários aí nos últimos meses, nos últimos anos, né? Então, assim, nós poderíamos, no caso, com a administração pública, ter pegado atalhos. E é bem fácil pegar atalhos, né? Só que a gente escolheu trabalhar com software livre, então, assim, muitos dos negócios que nós temos foram eles que vieram até a gente pedir ajuda dentro da comunidade, então eles vieram trabalhando lá, a gente faz um trabalho que a Pan faz com o canal dela, ela produz conteúdo e ela quer entregar realmente valor para as pessoas. Tem valor social. Tem um valor social. Então a gente faz isso e as pessoas elas têm uma percepção, pô, esses caras estão fazendo isso de graça, né? É claro que a gente tem uma estratégia de ajudar a comunidade, fortalecer, e tem um propósito nisso, mas também, se possível, a gente é empresa, a gente tem focado em capital, a gente precisa ter receita disso, né? Então acaba convertendo naturalmente, sabe? Fica muito melhor do que pensar assim, diretamente vender o produto. É reversa a venda, é inbound. Isso é uma coisa que uma vez que o município implantou, a nova administração tem que ter consciência que aquilo ali não é uma coisa que se deve tirar, né? Tem todo um histórico, tem toda uma questão, né, social, normalmente já engajada, que depende dessas informações para influenciadores aí desse processo de formação, por exemplo, as pessoas da escola. Esses caras não eles principalmente não recomendaram para ficar, né? Só para vocês terem uma ideia, nós começamos ali, foi em outubro, missão, né? Nós fizemos um OKR de experimento no último trimestre de 2016. Eu nem falo muito dele porque ele foi desastroso. Mas teve algumas coisas que a gente alcançou bacana. Por exemplo, 60% tinha virado eleição já. Mais de 60% dos nossos clientes trocaram o gestor. Então, a probabilidade de essas prefeituras deixarem de continuar conosco era muito grande. Então, desses 60% dos clientes nossos, 95% a gente conseguiu continuar e manter. Então, assim, foi uma reputação construída lá com os profissionais do quadro efetivo e tal, que manteve a gente. Eu acho que para cada ano que ficou, mais difícil esse 95 vai virar 98 até sem tocar. Sim. Até porque eu acho que tu tem muitos concorrentes, ou não?
Temos bastante concorrentes, isso. Mas sem escala, provavelmente. Não, obrigado, pessoal. Baixe depois lá os materiais e fique à vontade. Pode responder comigo. Mas assim, organizado, preparado para escalar? Ou é tipo, eu sou amigo do prefeito e vou fazer um negócio ali que a gente ganha Tem de todo tipo, né? Todo tipo. E, na verdade, como a gente tem que passar pelo processo licitatório, a gente tem um desafio que é, às vezes, não competir só pelo diferencial do nosso atendimento, da nossa cultura, dos resultados, é preço. Então, por exemplo, a gente participou da licitação de processo de Criciúma, né? Nós tivemos que nos posicionar num valor assim que não era... a empresa consegue executar, mas a gente teve que baixar bastante porque teve competidores. Daí eu disputei por preço, né? E talvez o meu diferencial não seja só. Até porque licitar é uma coisa complicada, porque como é que sabe se vai comprar um data show? Tem que ser resolução tal, não vai ser marca. Mas um software vai pontuar recursos, um software que... a gente sabe que isso acontece muito em licitação. Eles acabam direcionando vários itens a um fornecedor específico. Vai chegar num corpo de requisições que só dá naquilo ali. A gente escolhe, a gente monitora as estações do Brasil todo, a gente escolhe os negócios que a gente vai participar. Se a gente percebe assim, que o produto está muito especificado, muito detalhado, que a gente não consegue atender, a gente nem vai lá competir, porque já está bem encaminhado. No caso, quando tem um edital que é do software livre, do Educar, por exemplo, a gente participa porque a gente atende plenamente isso, e aí geralmente não se contrata o contrato de serviço, né? O software livre contrata prestação de serviço. E essa implantação do software de vocês, ela é low-touch ou ela é dura, tem que escola a escola, tem que ponto a ponto, que compõe... É mais global, assim, a gente faz mais em escala, né? Por exemplo, eu tenho treinamento de secretários de escola, por exemplo, professores, a gente treina multiplicadores, né? E, por exemplo, municípios grandes, aí, município pequeno, de 15 mil habitantes, você vai ter lá mais de 300, 400 professores. Então, se torna muito custoso para o município. Então, a gente investe muito em onboarding, né? Então, por exemplo, quando o professor entra no nosso produto, ele é instruído, está fácil, né? Você sabe aquele conceito de onboarding, que o usuário vai entrar no produto, vai ser guiado. O Google faz muito isso, né? É o Wizard, isso mesmo. Você entra no Gmail, ele te instrui todos os passos como você tem que utilizar. Então, a gente investe bastante nisso para... Vocês lançaram recentemente esse recurso, né? Sim, isso. Está acompanhando a gente, né? Acompanhei. Mais uma questão, pessoal? Já que como é que tu vê a tua empresa daqui 5, 7 anos, como é que tu vê ela linkada com essa questão também hoje econômica, financeira do Brasil? O ano passado ele foi um ano bem tímido assim, para todos os negócios e para a gente também. A gente cresceu, mas não cresceu como nos demais anos, né? A recessão econômica, os órgãos públicos, alguns têm recurso, tem dinheiro, porque o nosso produto ele é contratado por recursos vinculados. São verbas assim carimbadas, que se chamam, né, da educação e da assistência social. A grande maioria, né? Então, esses recursos, geralmente, eles descem, no caso, eles vêm do governo federal para os municípios e eles precisam aplicar esses recursos, né? Então, a gente não tem um efeito, mas não tão dramático assim como outros negócios, né? Pelas duas áreas que a gente trabalha, que é a educação e a assistência social. A área de saúde também tem um investimento mínimo, que é o 15%, e a educação 25% das receitas do município. Então, essas áreas, elas têm essas verbas carimbadas, que a gente chama. Então, há uma garantia que essas áreas terão recursos para contratar soluções. Mas, assim, no ano passado foi um pouco mais desafiador. Nós estamos fazendo um projeto lá, a gente gosta de trabalhar muito no Nordeste, porque parece que eu vejo o Nordeste, o Sul parece a Europa, sabe? Que já passou pelo desenvolvimento econômico, já está naquele estágio assim, desacelerando, sabe? E você traz uma inovação, eles até gostam, mas assim, tem uma série de rejeições maiores aqui no Sul. Por exemplo, quando a gente lançou o Diário Eletrônico do Professor, os primeiros clientes foram no Nordeste, de Alagoas e São Miguel dos Campos. E agora a gente está alcançando o número de 15 prefeituras, em conjunto com parceiro lá no Rio Grande do Norte. Então, logo, nós teremos mais clientes no Nordeste do que em Santa Catarina. Então, a gente está trabalhando muito forte lá, porque eles são carentes de infraestrutura, de mão de obra qualificada, eles valorizam muito o que é feito aqui no Sul. E quando a gente participa dos processos lá, a gente percebe que não existem concorrentes. Então, assim, se tem, mas não estão qualificados e prontos para trabalhar. Então, a gente tem investido muito lá, inclusive fizemos um evento em Natal, no dia 23 de maio, para reunir municípios, para atrair mais gente em torno dessa iniciativa lá. Né? O evento é chamado Cidade Gestora, que a lá também envolve conectividade, envolve outras etapas, daí, claro, não é a nossa empresa que faz isso, né? Conectar e dar o acesso para depois
Então, a gente visualiza, falando assim, uma expansão lá naquela região, norte, nordeste, tanto que nós temos também 8 prefeituras do Pará, tem até tribos indígenas, lá em Paraopebas, que é na Serra dos Carajás, lá que tem muita extração de ouro, né? Essa prefeitura é nosso cliente, e tem tribos indígenas que utilizam o sistema. Então, a gente está investindo muito lá, né? E aí, nos nossos OKRs estão definidos esse crescimento, né? Se tornar referência, e é sempre desafiador, nem sempre o que a gente quer, o que a gente vai alcançar, mas a busca, acho, daquela meta que traz os resultados. Né? Mais alguma pergunta, pessoal? Tiago, gratidão. Super obrigada, acho que foi bem produtivo. A ideia, sair um pouquinho fora daquele tipo de palestra que a gente organizada. Obrigado. Sempre que convidar, eu virei, com o maior prazer. Show de bola. Obrigado. Obrigado, cara. Depois eu passo pro pessoal, tem uma... Show. Eu vou adicionar algumas empresas. Obrigado, cara. Bom, valeu. Valeu, cara. Obrigado. Parabéns, hein? Não, para tocar funcionar, nem que seja pessoal. Ah, e já tem tour virtual lá para o pessoal conhecer? Tour virtual lá na Portápolis? Tour virtual, tem que ver isso aí, né, cara? Não tá pronto. Já tem coisas